Oiê, sejam muito bem-vindos ao Apartamento Evidência. Hoje eu tô aqui na etapa de obra. Eu quero mostrar para vocês tudo que a gente pensou para esse apartamento e mostrar que esse processo de antes e depois não é tão rápido assim. Se você ainda não me conhece, meu nome é Valentina, sou arquiteta, trabalho muito com essa parte de apartamentos, mas também pego projetos arquitetônicos, projetos comerciais. Se você ainda não se inscreve no canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e me seguir nas outras redes sociais, que eu sou um pouco mais ativa do que aqui no YouTube. E a gente tem a entrada do apartamento, e aí eles têm uma área social muito bem integrada, né? Então aqui seria a sala, aí do lado a gente tem a cozinha, atrás de vocês, na verdade onde vocês estão, é a varanda, que é uma varanda um pouco maior que o comum, né? E aí no layout da construtora, eles tinham à disposição da TV nessa parede e o sofá logo aqui na frente, né? E aí, eles tinham esse hall aqui, que seria o espaço da mesa de jantar, um quadrado enorme, né? E aí essa mesa, ela ficava no meio da circulação, então você tinha que passar pela mesa para ir para os quartos, arrodear a mesa mesmo, circular a mesa para poder conseguir andar pelo apartamento. Para vocês entenderem, esse trecho aqui de parede, ele não existia. A gente criou justamente para melhorar esse layout, né? Quando a gente pensou em mudar o layout desse apartamento, uma solução que eu trouxe foi a gente criar essa parede, que foi uma parede de gesso, para a gente dar uma continuidade e trazer o sofá aqui. Então a gente consegue ter um sofá maior. A TV a gente mudaria para essa outra parede, que a gente consegue trazer essa tomada, já existe ponto de tomada. E aí a mesa, em vez de a gente ter uma mesa aqui no meio da circulação, a gente traz a mesa para a varanda, porque vejo que é tudo muito perto. Então, no layout da construtora seria mesa na varanda, mesa de jantar aqui e ainda a bancada americana. Eu mostrei para os clientes, olha, são muitos espaços para vocês sentarem muito perto um do outro, que não faz muito sentido. Vamos rever isso, e eu trouxe opções e a decidida realmente foi a mesa na varanda. E aí aqui, esse espaço é o espaço que seria a varanda, né, originalmente. A gente tinha uma porta aqui nesse vão, que a ideia foi realmente tirar essa porta para integrar tudo. Como vocês estão vendo, é tudo muito perto. E aí, quando a gente traz essa integração, né, um piso único, tira a porta, faz sentido a única mesa do apartamento ficar na varanda, porque está muito perto da cozinha, muito perto da sala, e a gente consegue deixar os usos mais separados. Então aqui fica a mesa, lá na sala fica o sofá, e aí você tem um sofá maior, uma mesa mais confortável. Então aqui a gente vai ter um sofá-banco nessa parede, e a minha ideia é que ele venha um pouco mais para cá, para a gente poder integrar mesmo os espaços, não deixar ele limitado a essa paredezinha, que aqui como é estrutural a gente não pode quebrar, né, esse dente. Tudo aqui é estrutural. Então esse sofá ele abraça esse dente e vai um pouco mais para lá e a gente consegue ter uma mesa mais confortável por aqui. Aí do outro lado da mesa a gente tem cadeiras normais. Esse outro lado é a parte realmente da cozinha, que a gente vai ter bancadas, marcenaria. E aí, como eu falei para vocês, né? A ideia é que a gente tenha uma coisa única, tudo muito integrado. Então a bancada que vem lá da cozinha, ela também vem para a varanda. Só que aqui na varanda a gente já tem ela em uma profundidade diferente por conta ali da parede, mas a altura a gente segue o mesmo para poder dar essa continuidade mesmo. O revestimento eu também trouxe o mesmo da cozinha, então vocês veem que na cozinha a gente só faz o revestimento de detalhe para não precisar trocar todos os revestimentos. E aqui na varanda a gente fez ele todo, porque aqui é um espaço que faz mais sentido, né? A gente deixar ele mais limpo do que cheio de armário. Aqui na cozinha, a gente tem algumas coisas diferentes, peculiares nesse layout. Como vocês estão vendo, a área de serviço ela fica no fundo da cozinha e a gente não tem nenhuma janela nessa região. É uma questão, é um problema, né? É tanto que eles deixam uma ventilação permanente por ali. Então não tem ventilação nenhuma nessa parte. É até uma preocupação que eu falei para os clientes. Olha, vocês precisariam ou pensar em uma máquina lava e seca ou esse varal ir para a varanda, porque não vai dar para secar roupa aqui, por não ter ventilação. Então a ideia daqui a gente é realmente continuar, né, bancada única, porém a gente tem a geladeira aqui. Então a gente não tem aquela bancada tão contínua. A gente vai fazer uma bancada aqui da área de serviço, a geladeira e a bancada nesse outro trecho. Então o forno ele fica nesse espaço aqui. Outra coisa que a gente fez aqui foi o sócolo. Não sei se vocês já ouviram falar, que é esse degrauzinho que a gente cria. Eu gosto muito de fazer ele por questão de segurança a longo prazo. Obviamente, a marcenaria e a bancada elas estão estruturadas na parede, mas com o peso, com o tempo, pode ser que ela dê uma, sabe? Então, o sócolo evita. Além disso, esse sócolo faz com que você não tenha um buraco embaixo do armário para limpeza. Eu acho bem ruim. Quem faz limpeza em casa sabe. Quando você vai varrer embaixo do armário, que fica aquele buraco muito fundo, é ruim de passar a vassoura. Então, a ideia do sócolo também é isso. A gente limita esse buraco, né? Então, aqui a gente vai ter um buraco somente de
25 centímetros mais ou menos, certo? Aí a gente faz o mesmo acabamento do piso aqui na parte frontal e aqui em cima vai entrar a bancada. Outro detalhe que eu gosto bastante de fazer é aproveitar essa parede aqui pra gente ter um armário, né? Um armário com pouca profundidade pra gente fazer de despensa. Não trocou esse revestimento porque vai entrar marcenaria, então não faz sentido a gente trocar se a marcenaria vai esconder, né? Então, tanto na parte de detalhe do outro lado quanto desse. A gente não mexeu porque realmente não faz sentido se vai camuflar tudo, né? Aqui a gente tem o hall dos quartos, então ali a gente tem um quarto do futuro bebê, que a gente só fez disso. Desse lado a gente tem um quarto que vai ser quarto escritório / visita, banheiro social e aqui a suíte. Então veja que quando a gente fez aqui essa parede, ó, dá pra até ver a marcação certinha dela, né? A parede original da construtora acabaria aqui, pra lá, então temos pouco espaço pra colocar sofá, TV. Quando a gente faz esse acréscimo, a gente consegue ter essa parede toda para o sofá. Aqui a gente já entra no hall dos quartos, que eu coloquei a iluminação sobreposta, eu gosto bastante desse spot. Aí eu vou começar com esse quarto aqui, que ele é um quarto de bebê. A gente pensou somente na iluminação dele, então cortineiro iluminado e uma sanca para deixar uma iluminação bem aconchegante, mas não fizemos marcenaria. Aqui a gente tem um banheiro social, ali o de visitas, e nesse banheiro social a gente pensou em um revestimento único. Eu gosto bastante de trabalhar com revestimento único, porque dá uma certa amplitude, né? Então, como é banheiro, é importante lembrar do acabamento. A gente fez o acabamento acetinado, piso e parede. Poderia ser acetinado no piso e polido na parede? Sim, mas eu gosto mais do polido, ou do acetinado. Aqui, ó, a gente tem um banheiro, que a janela abre pra suíte, certo? A gente fez esse... Eu vou botar aqui o nome do revestimento, porque eu não vou lembrar de cabeça. Tá faltando ainda fazer somente esse acabamento aqui da parede. E aí um detalhe, tá? Aqui é shaft, ou seja, é drywall. Então, quando é drywall, se a gente tirar o revestimento existente, o drywall vai sair junto. Então, por questão de custo e, né, facilidade na execução, a gente faz piso sobre piso, onde é drywall. Tanto essa parede quanto essa aqui são drywall. Então, eles fizeram o revestimento por cima. Não retiraram para não ter que fazer outra placa de drywall. Ó, aí aqui a gente tem, ainda tá faltando terminar, né, essa parede, mas vai entrar o mesmo revestimento. E aí uma coisa que a construtora fez nesse banheiro que eu particularmente não gostei, foi a posição desse vaso, gente. Olha a distância que eles deixaram. Quando eles deixaram essa distância, a gente perdeu o espaço de bancada, né, que esse vaso poderia vir um pouco mais pra cá. Mas a gente não pode mexer nisso porque é estrutural. Aqui a gente deixou um ponto lá no teto, tá vendo? Que é pra iluminação frontal aqui. Como é estrutural, não pode deixar exatamente na parede, mas a gente deixa no teto e traz pelo fundo da marcenaria. Aqui na suíte, vejam que a gente também trabalhou o mesmo piso no apartamento todo. Eu gosto muito dessa solução, tanto porque reduz custos, tanto por dar continuidade, né? Outra coisa é a paginação. Veja que a gente pensou nessa paginação para deixar essa parte do hall mais limpa, sem tantos recortes. Foi a minha prioridade aqui. E aí também não temos soleira, porque é um piso único, né? Nem filete, somente no banheiro. Aqui nessa suíte, os clientes queriam muito uma cama queen. Vocês estão vendo que o quarto é um pouco pequeno e o layout dele é ruim. Por que é ruim? A gente tem uma parede janela, em outra parede porta, em outra parede outra porta. Então, a gente não tem muitas paredes para colocar guarda-roupa. E aí, quando a gente tem uma cama muito grande, fica tudo muito reduzido a caixão de circulação. Eu expliquei para eles, mostrei, eles entenderam a medida, mas eles quiseram mesmo assim. Então, a gente vai ter nessa parede aqui apoiada a cama, no limite aqui, para cá a cama. E lá naquela parede a gente vai ter o guarda-roupa. Fiz o guarda-roupa com o mínimo de profundidade para eles poderem conseguir acessar o armário mesmo, né? Mas assim, como eu falei anteriormente, eu expliquei para eles, mostrei, mas eles quiseram. Então, foi uma escolha deles mesmo, tá? Porque esse quarto realmente, ele é mais apertado, mesmo sendo a suíte. Eu tinha trazido até uma ideia da gente deixar o closet lá no quarto de visitas, mas eles preferiram ter o armário aqui. Então, é importante a gente entender o que é prioridade para os clientes e mostrar, né, o que é que tá bom, o que tá ruim, e eles decidirem por conta própria. Então, ficou desse jeito. Na iluminação, a gente pensou no cortineiro iluminado. Aqui atrás de vocês vai ter uma penteadeira, então ele não vem até o final. Temos o perfil aqui para iluminar a parte do guarda-roupa e outro perfil aqui logo na entrada para ter esse segmento, né, logo na entrada do quarto. Aqui a gente tem o banheiro. E aí esse banheiro diferencial, né? A gente trabalhou um revestimento de detalhe nessa parede e todas as outras paredes revestimento normal, certo? Que é um revestimento mais liso.
Ó, aqui ainda tá faltando também colocar, mas vocês já conseguem visualizar. E aí a janela que eu falei do banheiro social, ele abre aqui para o banheiro suíte. E a janela para a rua é somente esse. É uma normazinha que eles permitem, né? Fez o revestimento 60 por 1,20, que é da Helena, mas eu vou botar o nome que eu também não lembro de cabeça. Esse shaft ele é um pouco menor, tá vendo? A profundidade é diferente do outro. Então a gente tem uma área de box um pouco mais confortável. Outro detalhe aqui é a pedra, que a gente vai trabalhar com o bege Bahia. E eu gosto de trazer o bege Bahia tanto para a bancada quanto para o piso. Então aqui a gente fez o filetezinho, vocês estão vendo que é só o filete, para separar o nível, né, da suíte e do banheiro. Então não precisa ser uma soleira gigante, aqui já fica bem mais disfarçado. Me conta nos comentários o que vocês acharam desse apartamento. Em breve eu vou mostrar para vocês ele finalizado. É isso, um beijo e até. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais.